Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus, sobre o filme Soul, uma animação muito legal. Então fica aqui conosco até o final e vamos descobrir juntos o que a gente pode falar sobre Deus nesse filme Soul. Logo após a vinheta. Bora! Vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, é muito importante, isso faz o nosso canal crescer, e também que você deixe seu like, né? Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele acaba recomendando para mais pessoas, e assim você ajuda demais esse canal. Muito bem. Antes de mais nada, eu queria falar aqui, né? Já estamos há um mês sem gravar vídeo, né? Não que você tenha percebido isso, porque a gente tinha muito vídeo gravado e você acabou percebendo que nós ficamos apenas uma semana aí sem vídeo, né? Mas hoje, depois de algum tempo, a gente está voltando de novo às nossas atividades normais e daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai continuar. Você deve estar percebendo aí que a imagem do vídeo, né, não está muito boa. Nós ainda estamos tendo alguns problemas com questão de câmera, essas coisas, mas isso vai se resolver, tá bom? Então, vamos lá, vamos para os nossos trabalhos aqui, tá certo? Então, deixa eu falar um pouco sobre esse filme primeiro, porque ele é uma animação muito legal, né? Eu até recomendo que você assista com a família, com seus filhos, mas que você possa estar ali atento, porque ele tem algumas nuances ali que são diferentes daquilo que nós aprendemos quanto cristãos no que diz respeito à criação do ser humano. Ele vai trabalhar numa teoria que tem aí sobre a criação do homem, de que as almas, elas já são prontas, elas já estão criadas em algum momento ali, e essas almas, elas são trabalhadas para que na hora que alguém vai nascer, aí essa alma é colocada ali no corpo daquela pessoa. Então eles trabalham com essa teoria de que existe uma espécie de banco de almas, né? E aí essas almas vão sendo distribuindo à medida que as pessoas vão nascendo, e essas almas vão sendo colocadas lá, mas elas, antes de nascerem, elas precisam aprender o que, digamos assim, o que elas vão ser quando chegarem aqui na Terra. Então, tirando isso, é um filme muito interessante que nos traz algumas reflexões. E nesse vídeo eu queria falar para você 3 coisas que esse filme nos ensina sobre a questão da vida, e uma que ele erra, né, sobre a vida também. Então vamos lá. O filme passa, ele tem como protagonista um músico, e esse músico ele acaba sendo frustrado na sua profissão. Ele queria ser um grande músico e tudo mais, só que ele acaba não conseguindo realizar esse desejo que ele tanto queria, né, de se tornar um músico e tocar numa banda ou numa orquestra, algo desse tipo, dessa grandeza, e ele acaba se tornando um professor de música ali do ensino fundamental de uma escola. E por causa disso ele é muito frustrado. Ele é professor, ele ensina, mas ele é muito frustrado por não ter conseguido chegar aonde ele gostaria de ter chegado profissionalmente. Até que um dia ele faz um teste para uma banda de uma cantora bem famosa, e aí ele vai realizar esse sonho, porém ele acaba morrendo. E o que eu estou falando aqui não é nenhum spoiler, porque isso acontece logo no início do filme, porque toda a trama do filme acontece justamente por causa disso, porque ele não aceita o fato dele ter morrido justamente quando ele ia realizar o sonho dele. Então ele passa o tempo todo tentando voltar à vida para poder realizar esse sonho dele profissional. Então ele vai para este lugar e de alguma maneira ele burla lá o sistema e aí ele fica tentando voltar
o tempo todo. Mas o ponto aqui é que, bom, vocês vão chegar lá, eu não quero contar o filme, mas ele tem uma conversa justamente com essa cantora, né, da banda, que ele acaba tocando para ela. Assim, tem muita coisa legal lá no filme, tá? Muita coisa que dá pra gente tirar como lição. Mas aí ela conta uma história para ele do peixe e o oceano. Eu não vou lembrar exatamente como é a história, mas ela trata, e essa aqui é a primeira coisa que a gente pode aprender com o filme, tá? A ilusão da vida. Essa é a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, né? As ilusões que a vida, às vezes, elas trazem pra gente. E aí ela conta a história do peixe do oceano, que ele fica o tempo todo procurando alguma coisa, procurando o mar, né? Procurando tudo isso, só que ele já está lá, entende? É como se ele desejasse uma coisa que ele já tem, que ele já possui. Ele diz, olha, eu quero o oceano, mas ele já está no mar. E aí ele fica nessa busca frenética pelo oceano, sendo que ele já está justamente nesse lugar. Em outras palavras, é como se a pessoa criasse uma ilusão para a vida. Ela cria expectativas, ela cria coisas que, na verdade, elas buscam isso, sendo que aquilo que mais importa, ela já tem. Ou elas buscam coisas, dando importância para essas coisas, quando, na verdade, aquilo que elas precisam, ela já tem. Ela já tem. Então, a vida, ela cria algumas ilusões de coisas que a gente acha que só vai ter se for, sei lá, um emprego, ou um casamento, ou algo dessa natureza, ou um bem, ou uma casa, ou um trabalho, sendo que elas não percebem que as coisas que realmente importam, elas já têm. Então elas criam essas ilusões da vida, e isso nos leva justamente para a segunda coisa aqui, que é justamente o fato daquilo o que nos faz sentir realizados. O principal, né, o personagem principal aqui desse filme, na mente dele, ele só iria se tornar realizado quando ele tocasse numa banda, ou ele fosse famoso, ou algo desse tipo. Mas ele não percebeu que aquilo que ele tanto precisava, ele já tinha. Ele já tinha a música tocando ali, né, no coração dele, na alma dele, né? Por isso que o nome do filme é Soul, né, que é alma em inglês. E aí também tem um trocadilho com um ritmo musical, né, americano, que é o soul também. Então, que vem ali do jazz e por aí. E ele toca piano, né? O personagem principal, ele toca piano. Então, aquilo que ele precisava, que era a música, né? Ele não conseguia de fato ter essa realização na música, porque o que ele estava buscando não era a música, o que ele estava buscando era a fama. Então ele, como aquele peixe, criou a ilusão de que ele só iria se sentir realizado se ele se tornasse aquilo, mas ele não percebeu que aquilo que realmente ele precisava, ele já tinha. É como se a busca dele fosse aquilo que ele buscava, entende? Ele não estava buscando ele não estava se sentindo realizado, porque justamente o problema dele era que ele queria estar na busca. É como se a própria busca fosse aquilo que ele buscava. E aí quando ele percebia, ou quando ele percebeu, assim como o peixe, que ele já estava aonde ele tanto buscava, e ele quase como que não aceitava isso, entende? É uma coisa muito maluca, né? Então a vida traz essas ilusões de que, por exemplo, alguém só vai se sentir realizado quando alcançar aquele emprego. Alguém só vai conseguir se sentir realizado quando ele tiver aquela família que ele tanto deseja, ou ganhando aquele salário que a pessoa gostaria, ou morando na casa que tanto a pessoa deseja. E ela não consegue perceber que tudo que ela precisa, ela já tem ali, já está ali, né? Então a busca acaba sendo uma coisa muito doida, porque
quando você busca a busca, você nunca vai chegar no seu objetivo, porque o objetivo é justamente, no caso aí, passa a ser apenas a busca e não a linha de chegada, digamos assim. Então, em primeiro lugar, ele traz essa ilusão, ele mostra essa ilusão da vida. Em segundo lugar, ele mostra o que realmente nos faz sentir realizados. E em terceiro lugar, ele faz uma coisa que é muito legal, que é mostrar o que de fato nos faz sentir vivos. Então tem várias situações lá, eu não vou contar essas situações porque eu não quero contar o filme, mas isso é algo que nós precisamos refletir. Nós precisamos entender o que de fato nos faz sentir vivos. E aí nessa busca frenética por essas coisas, por realizações e tudo mais, quando essas realizações elas não acontecem, a gente sente como se a gente não tivesse vivo. Quando na verdade a nossa vida não depende dessas realizações. Seja aquilo que a gente nota que já temos, seja aquilo que nos faz sentir realizados, ou seja aquilo que nos faz sentir vivos, todas essas coisas apontam na mesma direção. E a direção é Deus. A nossa busca não deve estar na ilusão da vida, mas deve estar em buscar Deus. O que nos faz sentir realizados não deve ser o emprego, família, casa, bens materiais, mas o que nos faz sentir realizados deveria ser saber que nós temos Deus, que é aquele que é o único que pode de fato realizar e saciar os nossos anseios. O que nos faz sentir vivos, ou o que deveria fazer, é justamente Deus, é servir a Deus, é estar com Deus. Essas coisas são aquelas que realmente nos deveria fazer sentir vivos, realizados e que não traz nenhuma ilusão da vida. Então essas são três coisas que o filme ele nos mostra, nos faz refletir. Mas a quarta coisa é aonde o filme justamente erra. E o que ele erra? Vocês vão perceber lá que essas alminhas, né, esse banco de almas, elas só vão vir para a Terra quando elas descobrirem lá, é como se fosse uma espécie de escola preparatória, tá? Para que elas possam saber qual é o objetivo delas. E aí o filme trata de uma coisa que é o seguinte: eles dizem que a vida não tem um propósito estabelecido, e que na verdade isso não é verdade. A nossa vida tem sim um propósito. A nossa vida tem sim um fim estabelecido. O fato é que o nosso propósito e o nosso fim não está necessariamente nas coisas que realizamos aqui nessa terra. O nosso fim e o nosso objetivo está em realizarmos as coisas para Deus. Esse é o nosso fim, esse é o nosso propósito. E aí não importa qual é a nossa profissão, não importa se você é um médico, não importa se você é um varredor de rua, não importa se você é alguém cuja sociedade ela se importa muito com você, ou alguém que a sociedade ignora. Nada disso é importante. O que é importante é que eu possa fazer dentro daquilo que é a minha profissão, a minha vida, algo de propósito para Deus, com o objetivo final sendo Deus. Ele mostra lá que não necessariamente a vida tem que ter um propósito, mas na verdade a vida tem um propósito sim. Seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua maneira de viver, todas essas coisas precisam convergir para Deus. Deus é o nosso propósito. Deus é o nosso objetivo final. Quando nós temos Deus como objetivo final, a gente não vai deixar que a vida crie ilusões para a gente. Quando a gente tem Deus como objetivo final, a gente vai se sentir realizado nele. Quando a gente tem Deus como propósito e objetivo final, é isso que vai nos fazer sentir vivos. Então o filme ele erra nisso, em dizer, olha, a vida não tem um propósito estabelecido. Na verdade tem sim. E o nosso propósito estabelecido é viver para Deus. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória
de Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Esse é o nosso propósito. Então, se por acaso você tem vivido assim, talvez até frustrado, seja com sua profissão, seja porque você não tem uma família, saiba que você não vai se sentir realizado nessas coisas. Você não vai encontrar propriamente dito um propósito nessas coisas. Você vai encontrar um propósito em Deus. Quando você fizer todas essas coisas, seja ter uma família, seja ter uma profissão, seja o que for, quando você fizer tudo como sendo um propósito para viver para a glória de Deus. É isso que, infelizmente, o filme erra, mas nós sabemos que, como cristãos, o nosso propósito, o nosso objetivo é viver com o propósito e com o objetivo de viver para o nosso Senhor. Eu espero que você tenha gostado, né? Então, esse era o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. No próximos vídeos a gente vai tentar aqui trazer algumas coisas estou falando de imagens, tá? Umas imagens bem melhores. Vamos tentar corrigir isso. E eu tenho muito vídeo para gravar, gente. Muito vídeo mesmo. Então fica aqui com a gente, se inscreve no canal, compartilha, manda para mais pessoas. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.